Olá, estamos aqui no Papo 68, hoje com Jana Sá, filha de Glênio Sá, que foi o único potiguar que participou da guerrilha do Araguaia. Glênio morreu em 1990 num acidente bastante suspeito. Comigo aqui, Rodrigo Tomazini. Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com uma novidade. Esse daqui é o Papo 68. Então, nós vamos estar chamando o pessoal para conversar e hoje a gente tem o prazer de estar aqui com a Jana Sá. Como a Cecília disse, nós temos aí o lançamento do filme, O Pastor o Guerrilheiro, e também tem o documentário que a Jana produziu. Não foi acidente, mataram meu pai. E hoje a gente vai estar conversando com a Jana, né, Cecília, para a gente colocar aí mais uma iniciativa do Geração 68. Sempre é importante lembrar que nós estamos lá no Facebook, no Instagram, temos uma comunidade no WhatsApp e estamos com um curso de formação com mais de 100 pessoas de ativismo digital, é a nossa quarta turma, né, e logo, logo também estaremos no Twitter. E há 2 meses aí no YouTube, já estamos com a nossa terceira série. É com você de novo, Cecília. Pois é, Rodrigo, é importante essa conversa e essas conversas que a gente está tendo, porque a gente vai ter a oportunidade de aprender, apreender, entender a história recente do Brasil. Uma história que tentam até hoje apagar, como se estivessem apagando a nossa memória. Só que a memória das famílias, a memória das testemunhas é importante. Jana Sá, jornalista, pesquisadora, documentarista. Olá, bem-vinda. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês assistam agora aí o canal da Geração 68. Cumprimentar aqui o Rodrigo, a Cecília também, agradecer imensamente o convite feito para participar dessa primeira edição, né, do Papo 68. Bem ansiosa para ver as demais conversas que vão acontecer aqui por esse canal. Como a Cecília me apresentou, sou Jana Sá, sou jornalista, pesquisadora, roteirista, documentarista, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em produção de documentário, e toda essa trajetória acadêmica, de vida e de luta apresentada aqui pelo programa está relacionada à minha origem, às minhas raízes, né? Desde a minha primeira infância, a minha vida foi muito marcada pela luta, pela busca do direito à verdade, à memória e à justiça. Eu tinha apenas 6 anos quando eu perdi o meu pai, Glênio Sá, potiguar, dirigente comunista, ex-preso político, que combateu a ditadura militar e participou da guerrilha do Araguaia. Ele era candidato ao Senado na Frente Popular pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, morreu em 26 de julho de 1990, como a Cecília falou, no suposto acidente automobilístico, quando cumpria uma agenda de campanha. E a escolha que eu fiz da profissão, de ser jornalista, tem muito a ver com querer contar essa história. Né? Ao longo aí de 2 décadas, eu juntei e analisei documentos, ouvi testemunhas, reli depoimentos, voltei ao passado e percebi que, ao buscar esclarecer as circunstâncias desse emblemático caso da morte do meu pai, Glênio Sá, eu, na verdade, iniciava aí um processo de reflexão sobre o esquecimento como produtor de sintomas sociais na atualidade. Né? O caso do meu pai, ele se soma, gente, é um processo de elucidação dos assassinatos políticos que não estão contabilizados, que ocorreram pós-período de redemocratização. E o essencial é que a sociedade brasileira entenda que não acabou, que o aparato repressor continuou a agir, para a gente poder fazer a relação entre o passado e o presente. Jana, eu tenho não só a questão da memória das lutas políticas que foram travadas no Brasil, mas eu vejo que há uma tentativa de apagar a memória como um todo. No seu documentário, se eu não me engano, você diz que só sobrou uma foto sua com seu pai, que entraram na sua casa, né, e levaram documentos e fotografias, ou seja, é apagar a memória de uma pessoa, apagar a pessoa
mesmo, né? Como se ela não tivesse existido. Isso é muito grave. Como é que você e seu irmão, né, lidam com isso, né? Porque é importante a gente entender que a repressão, a tortura, os assassinatos, eles matam também uma família, uma sociedade, um país inteiro. Pois é, Cecília, para além das vítimas, né, vítimas do aparato repressor da ditadura militar, que censurou, que sequestrou, que matou, que desapareceu com os corpos, existem nós, né, filhos e netos dessas vítimas, né, e isso tem um efeito transgeracional, né, que a gente tem feito esse debate, essa discussão. Para mim, é muito difícil, sabe, Cecília, falar sobre esse período e essa falta de memória. Logo depois da morte do meu pai, eu tive um bloqueio, né? E eu perdi toda a memória física do meu pai. Então, o que eu tenho do meu pai hoje é uma construção, né? Uma construção a partir dos relatos, a partir do contato que eu tive com os documentos dele. Então, muito cedo, eu iniciei a leitura, né? Leitura de livros que ele gostava, que ele lia, de livros de cunho político, na tentativa de me aproximar dele, né? Foi uma forma que eu encontrei para me aproximar, a militância política também, por essa falta de memória. E isso me dói quando você falou da questão da foto, né? Porque a minha casa, quando meu pai faleceu, ela sofreu 3 arrombamentos. E no primeiro arrombamento desses 3, apenas documentos, álbuns de fotografia foram roubados. E como esses álbuns foram roubados, eu não tenho hoje uma fotografia inteira com meu pai, né? Essa fotografia que sobrou é uma fotografia que não estava nos álbuns de fotografia, por ser uma fotografia que havia defeitos, né? Tava todo mundo meio cortado, né? A cabeça do meu pai ficou meio cortada, minha perna, meu irmão também que estava na fotografia. E eu não tenho. Meu irmão, por sorte, ele tem a lembrança física do meu pai, tem a lembrança dos momentos que vivenciaram. Então, ao meu irmão e à minha mãe, principalmente, mas também a uma série de outras pessoas, a outros parentes, meus tios, irmãos do meu pai, que sentam, que conversam comigo, que contam, que, sabe? Eu começo a fazer uma construção, mas eu tenho consciência de que isso é uma construção, e às vezes até dói, porque eu não sei mais, quando eu estou falando, se é só construção mesmo, se eu tenho alguma lembrança ainda desse período, né? Então, essa foi uma forma, e o documentário faz parte dessa luta, dessa busca, pela procura de estar perto e de saber de quem foi meu pai, e ao mesmo tempo de fazer esse debate junto à sociedade, porque é uma história importante para mim, é uma história importante para minha família, mas essencialmente é uma história que precisa ser de conhecimento da sociedade brasileira, porque não é exclusiva a minha família. É uma história que que impacta a vida de milhares de famílias que foram atingidas pela ditadura militar. Jana, eu quero pegar esse gancho, tá, que vocês colocaram aí, você e a Cecília, nessa questão mais afetiva, e também de você fazer o Estado fazer um ataque desse tamanho, né, contra não só uma pessoa, uma família, como você mesmo está dizendo, mas, né, uma série de pessoas e famílias, e contra uma nação. E pelo material que eu li, pelo que eu já conhecia também, o seu pai, além de ser uma liderança exemplar política, ele dava o exemplo moral também, né? Ele não era um comunista da boca para fora, mas ele era um comunista nas ações, né? Todos achavam e todos qualificavam ele como uma pessoa muito afável, amável, uma pessoa exemplar, uma pessoa prestativa, um grande dirigente. E na família também, a vontade de um dia vocês morarem numa casa onde pudessem criar galinha, cachorro, gato, isso me marcou bastante, até me arrepia de estar falando isso, né?
E essa expectativa que foi gerada, eu estava dando um artigo ali que fala da questão do cemitério, quando tinha lá as cartinhas que colocaram, né? E eu fiquei muito emocionado com a sua que você escreveu, então eu queria pedir licença para apresentar ela aqui, para ler, porque eu imagino, assim, como você vê isso hoje, quer dizer, não consigo imaginar, porque a primeira vez que eu estava lendo, eu chorei, sabe? Então, eu vou pôr aqui, porque eu acho muito interessante. Primeiro, eu quero pôr a foto que você se referiu, né? Essa única foto que você tem, né, Jana, com ele. E também aqui eu vou baixar aqui para aqui você aqui embaixo, né? Em vermelho, aqui de vermelho, tá aqui a sua vó, né? E o seu irmão. E aqui a cartinha que eu fiquei impressionado, assim, que tem um artigo muito legal. Depois eu vou pôr na descrição do vídeo, tá? Aqui é bem grande, a carta está aqui aqui em cima ainda, né? Deixa eu ver aqui, colocar aqui, olha. Então, amo muito você, painho, meu queridinho. Painho, beijos infinito. Eu estou com muita saudade de você. Mas para não ficar triste, eu acho que você está viajando de avião lá na sede, eu acho que né? Só é ruim porque você não vem nunca. Assim é muito ruim. Você faz como, painho? Você pensa na gente, que a gente está na escola e que manhã está indo buscar a gente? Você dorme toda hora lá no céu? Sonha com a gente? Ou você vê tudo o que a gente faz? Como é isso, meu queridinho? Se tiver papel e lápis, escreve para mim e pendura, deixa eu abaixar aqui, numa estrelinha e jogue para mim. A gente está aqui na casa da vovó. Olha, eu achei isso assim, Jana, um negócio de arrepiar mesmo, sabe? E eu fiquei muito impactado. E o que fazem com as pessoas, o que fizeram com as famílias, né? Por isso, eu acho que, e queria que você falasse um pouquinho aí sobre a importância da justiça de transição, sabe? Sobre a importância de que isso não passe, né? Que além da gente mostrar para todo mundo, para que nunca mais aconteça, mas que haja um exemplo, como teve na Argentina, como teve no Chile, né, para evitar que esses mesmos que estavam lá nos porões, ou representantes desses, voltem, como nós estamos vendo nesse período. Como você, filha dele, assim, o que você vê, né? Como que você, o seu dia a dia? Na minha cabeça, Jana, se eu tivesse escrito o que você escreveu, eu acho que eu ia ter um ódio e uma vontade tão grande de resolver isso. Eu fico imaginando como que você lida com isso, sabe? Rodrigo, eu não lido bem, né? Na verdade, com a morte de Painho, eu fiquei, inclusive, com diabetes, né? Pelo choque emocional. Eu era muito apegada ao meu pai. E tudo que eu lembro, infelizmente, esse era um dia que eu gostaria que tivesse apagado também, é do dia que a gente recebeu a notícia da morte dele, né? A gente, uma pessoa, um amigo dele, companheiro do partido, foi dar notícia na nossa casa, mas foi recebido por mim, pelo meu irmão, que a gente aguardava sempre muito ansiosos a volta de Painho, das agendas dele política, porque era um momento que meu pai chegava para brincar com a gente, né? E ele fazia isso com muito amor, com muita ternura e com muita disposição. Apesar de estar cansado das agendas, isso não transparecia para a gente, né? Meu irmão conta muito, botava ele nas costas e corria com ele, e brincava de boneca comigo, e era muito carinhoso com tudo, né? Então a gente sempre aguardava essa volta de forma ansiosa. E aí ele não teve coragem de contar para a gente sobre a morte dele, contou só que tinha acontecido um acidente. A gente foi para a casa da irmã do meu pai, uma tia minha, e quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente viu foi a TV ligada, um plantão da Rede Globo, dando a notícia da morte do meu pai. Naquele momento, Rodrigo, Cecília, quem nos acompanha, não tinha dimensão, né, do que aquilo representaria na minha vida e na vida política, né, do Rio Grande do Norte e do Brasil.
Só muitos anos depois eu tive a dimensão do que era isso e passei a lutar com isso. Mas naquele momento eu só lembro do meu irmão, a gente sempre foi muito unido, isso é uma característica lá de casa, assim, meu pai, por ter sofrido torturas, prisões, perseguições, ele dizia que tudo precisava ser resolvido numa mesa, numa conversa, né? Então, assim, a gente nunca sofreu violência de bater, sabe? De brigar. Isso não são características da nossa família, da minha casa. Eu nunca tive uma briga com meu irmão, assim, uma discussão com meu irmão. Pra você ter uma ideia, assim, né? E ficar de castigo, privado de liberdade, nada disso, né? Mas a gente tinha e tem um respeito muito grande aos nossos pais, aos nossos familiares, a todo mundo que a gente convive, porque também foi uma coisa que eu aprendi, a gente aprendeu vendo, né? Esse exemplo em casa, assim. E aí meu irmão me pegou assim e dizia: irmã, não acredito, lembro do que meu pai falava, né? A Rede Globo mente, a televisão mente, é mentira. Minha mãe também muito emocionada, e como flashes eu lembro já a casa da minha tia muito lotada, e as pessoas chegando, chorando, e abraçava a gente. Então eu chorei demais, tinha noção de que aquilo era muito ruim, mas não tinha dimensão de que nunca mais eu ia ver ou falar com meu pai, né? E a forma que eu encontrei com todo esse choque foi muito difícil para minha mãe também, porque eu fiquei com a diabetes, né? Os arrombamentos lá em casa, a morte de painho, foi tudo num momento só para ela. Então minha mãe assim eu queria destacar o papel protagonista também da minha mãe como lutadora pelas liberdades democráticas, mas esse papel assim que foi um pilar de sustentação da minha casa, uma fortaleza da minha mãe. E vem isso. Então a forma que eu encontrei foi escrever para o meu pai. Então, desde os 6 anos de idade, eu escrevo essas cartas e eu escrevia como um diário, né? E eu escrevo até hoje, em algumas datas, para o meu pai. Algumas eu já publico até nas redes sociais, mas muitas não, também, porque é uma conversa também muito minha com ele, né? Mas foi uma forma de eu conversar com ele. E às vezes eu tenho a impressão que eu recebo essas respostas de uma outra forma, né? Então é por isso até que o documentário ele começa com uma carta, ele termina com uma carta que realmente foi escrita para ele e para esse momento do documentário. Então nunca é fácil, já foi mais difícil falar sobre o meu pai. Hoje às vezes eu consigo falar sem chorar, muitas vezes eu não consigo, mas enfim, a forma que eu encontrei foi a luta, e o documentário é um instrumento de luta bem significativo, bem importante para mim, para minha família, né? Trata de um trecho também importante da história do Brasil, que não foi contada, uma história que oficialmente tem sido, na verdade, silenciada, esquecida, e por isso mesmo é preciso que a gente diga repetida, né? Então esse é um fruto de um trabalho de mais de 2 décadas de investigação, né? Eu cresci, como eu disse, eu perdi meu pai, tinha 6 anos, e eu cresci com minha mãe e meus tios contestando essa versão oficial, né? Então, quem assistir o documentário vai assistir a um apanhado de documentos, de materiais que nós reunimos em 2 décadas de investigação, que eu fiz do meu trabalho de conclusão de curso, que foi um livro-reportagem sobre a participação de Painho na Guerrilha do Araguaia. Vão assistir também, claro, as dificuldades de se conseguir provar ao Estado algo que o Estado sabe que fez, né, mas que tem negado e que tem atuado para dificultar, para omitir, para apagar as provas. E claro que assistir a dificuldade de se fazer também audiovisual no Brasil, quem dirá aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas, centralmente, o que a gente quer mostrar é que a ditadura não acabou, que o aparato repressor continuou a agir mesmo após esse período que marca oficialmente a redemocratização do país, que é datado de 1985. E você pediu para falar sobre a justiça de transição, Rodrigo, a dificuldade do país em contar a inteira verdade sobre as violações a direitos humanos praticada pelo Estado durante o regime militar,
a falta de uma completa reparação às vítimas e familiares de mortos e desaparecidos políticos, a impunidade aos agentes violadores de direitos humanos e a não realização de uma reforma das instituições para a democracia não permitiu que o nunca mais fosse uma realidade para nós, para o nosso país, né? Essas são tarefas fundamentais apontadas pela Organização das Nações Unidas para uma justiça, para a realização de uma justiça de transição. Então, a perpetuação, e eu sempre repito isso, da errônea interpretação da Lei de Anistia de 79, levou o país a um esquecimento, gente, passível da repetição desses graves crimes que marcam nossa história recente, né? Se a gente olha a eleição em 2018, de um defensor da tortura, de ícones torturadores, da ditadura militar, o retorno da celebração de um golpe que instaurou a censura, o medo, o sequestro, a tortura, a morte, o desaparecimento em nosso país, a composição da nossa população carcerária, o índice das torturas praticadas nos presídios hoje, né, maior do que o da própria ditadura, são elementos, eu acho, assim, reveladores da falta da realização de uma justiça de transição no nosso país. E foi a falta dessa transição, de um regime autoritário para um período democrático, que permitiu que casos como o do meu pai continuassem acontecendo em nosso país. Enquanto a gente não enfrentar esse nosso passado autoritário, glenos continuarão a ser assassinados. E só a gente olhar o caso da Marielle Franco. Eu perdi meu pai, eu tinha, como eu disse, assim, 6 anos de idade, e eu cresci escutando uma versão da história que não foi ensinada a mim na escola, que não foi ensinada pelos livros oficiais da nossa história. Eu cresci sob a contestação feita por minha mãe, pelos meus familiares, pelos meus tios, da versão oficial sobre as circunstâncias da morte do meu pai. Isso levou a essa escolha, como eu disse, da minha profissão de ser jornalista, como uma busca, né, uma oportunidade de escutar o outro lado da história e poder tornar isso público, né? Por isso, o nosso documentário é um spoiler mesmo. Não foi acidente, mataram meu pai, porque no jornalismo, o que é mais importante nunca fica para o final. E para a gente, o mais importante com essa produção é fazer o debate público sobre as mortes que não estão contabilizadas como responsabilidade do Estado brasileiro. Então, quando a gente diz sem anistia, aos de hoje, a gente precisa dizer sem anistia aos de hoje e aos de ontem, né? A gente precisa lutar por uma comissão da verdade que seja permanente. A gente precisa lutar pelo restabelecimento dos trabalhos de busca dos nossos mortos desaparecidos e pela reinterpretação, isso é o fundamental, da nossa lei de anistia para não permitir a continuidade de uma impunidade que leva à repetição em nosso país. Você falou muito bem, Jana, sobre a questão de continua se matando. Eu estou no Rio de Janeiro, eu acho que o assassinato de Marielle Franco mostra bem essa questão de uma repressão a uma opinião diferente que não seja que o Estado estabeleça, né? Esse Estado repressor, que é bom dizer, né? E que a gente luta pela democracia por causa disso. Mas voltando na questão especificamente do seu filme, né? Vamos falar dos dois agora, de uma certa maneira, eles se completam de alguma forma. Quando é que você efetivamente entendeu o que era o seu pai no Araguaia? Ou seja, essa luta política dele, né? Porque eu acho que ele deve ter como é que isso chegou até você e para poder você entender por fazer essa pergunta, né? Não foi acidente, mataram meu pai, né? Como é que você chega a essa história? Que eu acho que é essa história que está no filme mais recente, não é isso? Na verdade, o filme O Pastor e o Guerrilheiro, né, que tem a direção do José Belmonte, e tem como argumento para esse filme, né, elaboração desse filme, o Nilson Rodrigues, né, ele que é produtor do filme. Ele se baseia, né, ele se inspira, ele não conta, não é uma biografia sobre o meu pai, mas ele tem inspiração nesse relato aqui,
escrito pelo meu pai, Araguaia, Relato de um Guerrilheiro. E aí eu já entro, Cecília, e a gente pode falar mais sobre o filme daqui a pouco, mas só para a gente não misturar tanto. Para o documentário, eu cresci ouvindo meu pai contar essa história. Eu não tenho, como eu disse, lembrança física do meu pai, nem desses momentos, mas eu cresci com a militância me contando, porque eu nasci numa casa que funcionava como uma sede clandestina do Partido Comunista do Brasil. Então, muitas reuniões aconteciam lá em casa, mesmo depois do partido conseguir a legalidade em 1985, de ter uma sede própria, muitas reuniões ainda aconteciam na minha casa, ou circulavam muitos militantes, né, principalmente em períodos de campanha eleitoral, mas não só, né? Dali nasciam alguns debates que eram levados às reuniões, e foi solicitado ao meu pai que fizesse um relato sobre a experiência dele na guerrilha do Araguaia, uma experiência que ele já tinha contado à minha mãe, né, no retorno dele da prisão. Meu pai sofreu 3 prisões durante a ditadura militar. A última prisão dele foram mais de 2 anos de prisão, que foi durante a guerrilha do Araguaia. Ele foi preso na segunda campanha, né, que o Exército, as Forças Armadas intitulava de campanha de cerco e aniquilamento. E meu pai, durante esse período, foi barbaramente torturado, transferido de prisão várias vezes. Então, ele vai contar aqui nesse relato a experiência dele na guerrilha do Araguaia, desde a chegada dele, aliás, a motivação, né, o que levou ele. Painho já tinha tido 2 prisões em 69, lá no Ceará, onde ele iniciou mais fortemente o engajamento dele na ação política oposicionista ao regime militar, ainda como estudante secundarista, e é quando ele se filia ao Partido Comunista do Brasil. Então, ele tinha ali, depois da segunda prisão dele, 2 alternativas, ou o exílio, né, ou a luta armada. Ele escolheu a luta armada. E ele vai contar isso no livro, né? Que ele contava isso, ele escrevia, e uma amiga dele, jornalista, trabalhou tanto na revisão do livro como ela datilografava, né? Muita gente não acompanha, mas a maioria, acho, das pessoas que estão aqui acompanhando a gente, esse papo sobre a geração de 68, entende o que é datilografar. Então, ela datilografava, e a gente escutava muitos desses relatos do meu pai, né? E aí ela me conta, a Olga Guiar, e outras pessoas que participaram de momentos assim, dele contando para a gente como foi a experiência dele. E eu chorava muito, né? Dizia, ai, como você sofreu, painho. Então, assim, a gente já tinha uma dimensão de alguns assuntos que eram pautados, eram conversados dentro de casa, né? Quando meu pai morreu em 90, como eu disse, eu era muito novinha, tinha 6 anos, mas eu sentia muita falta de painho, né? Que está expressa nessa carta que foi lida pelo Rodrigo, mas em tantas outras que eu não tenho nem coragem de publicar, né? São muito fortes, até para mim mesmo, revendo toda vez que eu mexo. Eu acho que mostra muito, sabe, acende novamente o que foi esse sofrimento nesse período, mas que tem uma continuidade até os dias de hoje, né? A gente consegue conviver com a ausência, mas é muito difícil, né? Para a gente, não é superar, não é esquecer, não é virar a página como as pessoas defendem. E aí, a forma que eu encontrei foi fazendo leitura. Então, eu reli esse livro de Painho, li outra parte do escrito dele que não foi publicada, né? Então, esse foi o meu primeiro contato com a história de Painho. A continuidade desse contato que me motiva a ir para o documentário é essa infância marcada por conversas na minha casa de que Painho não tinha sofrido um acidente. Então, tanto tinha na minha casa essa conversa, como outras pessoas defendiam, poxa, mas já no período de redemocratização, a gente está falando de um período, 1990, 10 anos depois da lei de anistia de 1979, já após o período de redemocratização, então não tinha cabimento que isso fosse algo forjado, né? Essa morte tivesse sido forjada. E ficava sempre nisso, né? Então, pessoas mesmo de dentro do partido, da militância de esquerda e tal, que achavam que era muito a gente ir
cascaviar isso, digamos assim, né? Mas eu fiz a solicitação quando eu estava terminando meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo, em 2004, a gente fez a solicitação à ABIN dos documentos de Painho, e a gente recebeu ali, no primeiro momento, nem tinha esperança de receber, mas nós recebemos um documento que mostra que a perseguição e a vigilância meu pai durou até o ano da morte dele. E, além disso, ele revela alguns fatores assim que me fizeram e me fazem estar lutando ainda por essa história, como, por exemplo, em 1982, então você está falando de um período que ainda estava no processo de redemocratização do Brasil, que ele teria sido vereador aqui de Natal, né, mas não diz por que ele, então, não pôde assumir, né, porque meu pai nunca recebeu esse resultado como tendo sido eleito vereador. E aí depois a gente faz a solicitação, já curiosa com isso, eu começo a rever esses documentos, a visitar os lugares, a pedir documentos que a gente não teve acesso, a juntar as contradições da polícia aqui local, né? Eu nunca tive, a família nunca teve, por exemplo, acesso ao inquérito policial da morte do meu pai. E aí o Serviço Nacional de Inteligência vai mostrar que Painho fazia, em 1982, parte de uma lista de subversivos, né, de candidaturas subversivas. Portanto, esse poderia ter sido um motivo, né? Então, tudo isso foi gerando muita inquietude, né, em mim, e como eu disse, me fez escolher toda a minha trajetória de escolha da vida acadêmica tem relação com o período da ditadura militar. Meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo foi a produção desse livro-reportagem sobre a participação dele na guerrilha, com outros documentos e fatos, né, que não estão no relato dele. Depois, meu trabalho de mestrado, ele está relacionado à época da ditadura militar. Vou fazer, na verdade, um estudo sobre a efetividade das comissões da verdade, e a gente vai falar da Comissão da Verdade aqui, que aconteceu no estado do Rio Grande do Norte, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, porque a gente não teve instalação no âmbito municipal nem estadual, aqui no Rio Grande do Norte. E após, em produção do documentário, que é a produção desse documentário, não foi acidente, mataram meu pai. Então, minha vida é toda marcada por essa militância, né? Mas a partir de toda essa convivência, né? Dentro de casa, da escuta, da vivência mesmo com meu pai, do contato com os livros dele e, mais recentemente, com os documentos do próprio Estado, né? Então, o Estado lhe dá uma parte, lhe nega outra, né? E é bem complicado. Mas, para fechar o quebra-cabeça para esse documentário, o mais recente documento, assim, que eu acho que é muito forte para tudo que a gente já tinha como dúvidas, né, sobre esse suposto acidente automobilístico que ele foi vítima em 90, é o depoimento de um ex-delegado do DOPS, o Cláudio Guerra, no livro Memórias de uma Guerra Suja, que ele fala sobre uma morte que aconteceu no Nordeste, na década de 90, que não teria sido acidente, mas uma morte forjada, né? E aí eu fiz uma pesquisa e teria sido de alguém que lutou contra a ditadura militar e que teve grande repercussão nacional. Então, eu fui atrás, não encontrei outras fora a de Painho, lembrando que a repercussão da morte de Painho foi uma repercussão teve repercussão nacional, né? Para vocês terem uma ideia do que foi aqui para o estado mesmo do Rio Grande do Norte, só do centro de velório foram mais de 5.000 assinaturas, né, de pessoas que passaram por lá. A gente sabe que nem todo mundo assina, foi feito um grande ato, assim, isso foi filmado pela TV Popular, comandada por Roberto Monte e Maísa Monte. Hoje eles comandam um projeto aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é a TV Pós-DHNet. Eles trabalham muito com a memória aqui no estado do Rio Grande do Norte. Eles filmaram, e pelas filmagens você tem uma dimensão, assim, você não vê o fim do número de carros que acompanharam, você não consegue ver, você vê o cemitério lotado, né, as pessoas ali com uma saudação, que é uma saudação feita latino-americana, né,
do presente sempre, então Glênio Sá presente sempre. Foi feito um grande ato político, na verdade, no dia da morte do meu pai, né? Foi uma repercussão que ganhou. E aí é isso, assim, o documentário vai trazer todos esses elementos, né? Vai mostrar um pouco de como foi toda essa trajetória de busca da família. Mas, essencialmente, o que levou à produção, Cecília, foi isso. Eu tive o prazer de assistir esse documentário em primeira mão em Maricá, né, no Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais. É muito bom. Tá? Logo vai estar à disposição, né, Jana, para o pessoal assistir. E realmente é uma barra, né? Porque é isso que você falou, né? O depoimento, você foi lá, pesquisou, então não existiu outro acidente, né? E outras coisas ali que não batem, né? Bom, eu li também que 4 meses antes, num evento da OAB, ele falou o nome dos torturadores, né? Ele era um político candidato ao Senado, uma figura pública bastante respeitada, tanto é que foram 5.000 pessoas, pelo que eu vi, no velório, a cidade ficou impactada com isso daí. A placa do Opala estava em todos os jornais, uma placa fria, e depois ninguém sabia de placa mais, né? Ou seja, tem várias questões aí, ainda além a invasão na sua casa e o roubo de todos os documentos, né, as memórias e mais nada, só isso, só roubaram isso, que era fundamental para vocês, né? E antes da gente, já estamos indo para o final aqui, mas antes da gente falar do filme um pouquinho, eu queria mostrar uma foto porque realmente tem uma pessoa aí que foi fundamental, né, na sua, e você fala aí na sua formação, na formação do seu irmão e na garantia, na manutenção da família e de vocês serem pessoas maravilhosas que continuam levando adiante o legado do seu pai, né? Então, achei essa foto ali, eu achei muito legal colocar ela aqui. E a legenda que está ali no site do Saiba Mais, .jor.br, né, a legenda Glênio e Fátima, cumplicidade e amor eterno desde 1979, né? Então, é isso. Com certeza, ela tem um papel muito importante. Então, mandar um abração, uma saudação para ela por ter desempenhado esse papel. Então, eu vou passar um trailer aqui agora do filme, que está em cartaz aí, aqui em Natal, em algumas capitais do país. Depois vai estar na descrição, o horário, o local também. E gostaria, depois do trailer, que você comentasse um pouco, Jana, como que é a sensação de ir ao cinema, né, para assistir o filme e saber que é mais um elemento de que está relembrando essa história. Eu assisti também lá na live do Saiba Mais, com o produtor do filme, ele fala, né, da questão de será que é muito? Será que vocês já falaram demais sobre ditadura? Por que ficar falando? E a resposta que ele deu eu achei muito interessante. Quantas a Argentina fez? Quantas produções? E quantas nós fizemos? Então, acho que falta muito ainda. Mas vamos assistir o trailer do filme. Companheiros, só existe um caminho para a juventude brasileira nesse momento. A história sempre foi escrita com sangue. Tô procurando o contato de um ex-aluno. Você sabe o ano que ele entrou na universidade? 66. Companheiros, eu escolho a luta armada porque alguma coisa já morreu. A luta armada significa renúncia da própria vida. E se hoje eu vivo é pra lutar. Se tiver algum imprevisto no caminho, engole o mato ou desembusca. Certo? Já ouviu falar de Miguel Souza? Ele foi militante nos anos 70. Olha pra essa menina. Me diz se reconhece. Não conheço não, senhor. Pode levar. Como é que você veio parar aqui? Estão achando que eu sou comunista. De que grupo? Sou evangélico. Deus vai tirar a gente daqui. Pode confiar. Esses dias você trouxe à memória algo que eu realmente queria ter esquecido há muito tempo. A gente se conheceu na prisão nos anos 70. Isso é a nossa família, Zateu. Quer tela de volta? Meu pai era militar. Ele matou e torturou
Muita gente. Você tá certa em não querer esse dinheiro. Minha luta tem causa, minha luta tem lugar pra chegar. E o lugar onde minha luta quer chegar é onde tu quer ir. É nisso que eu tenho fé. Nem sempre mais rápido vence a corrida, nem sempre mais forte vence a guerra, porque o tempo e o acaso afetam a tudo e a todos. Bom, é isso aí. Então, voltando aqui, fica aí para você comentar, Jana. Como que você se sente aí com mais uma produção, dessa vez inspirada num livro escrito pelo seu pai e uma história indo para as telonas aí das principais capitais do nosso país? Rodrigo, eu fiquei bem emocionada, né? Depois que assisti, o encontro que norteia, na verdade, essa narrativa, né, do filme, é uma experiência vivenciada pelo meu pai, Glênio Sá, um potiguar, e é contada, como eu disse aqui nesse livro, vou mostrar mais uma vez a capa, Araguaia, Relato de um Guerrilheiro. Esse livro está disponível à venda na editora da Anita Garibaldi, no site da editora Anita Garibaldi, para quem tiver curiosidade. Mas para quem não teve ainda a oportunidade de ler o relato que costura esse longa-metragem, ele trata da experiência de Painho na guerrilha do Araguaia, revela como é que a indignação dele aos 16 anos, como estudante secundarista, com as injustiças, vai ganhar corpo e vai encontrar a militância revolucionária quando ele ingressa no Partido Comunista do Brasil. E, claro, a experiência dele na resistência armada no Araguaia, né? Esse encontro, no entanto, nunca aconteceu, porque Painho, que foi o único norte-riograndense a lutar na guerrilha, morreu em 90, né? Nesse acidente ainda não esclarecido. E o fato no filme vai ter um desfecho diferente do que foi combinado nas celas do Pilotão de Investigações Criminais, o PIC, do Exército, que fica em Brasília. Eu sempre fui da opinião, Rodrigo, assim, que adaptações cinematográficas de livros reúnem o melhor dos dois mundos, né? As narrativas fantásticas da literatura e os recursos audiovisuais da sétima arte, né? São nelas que diversos personagens queridos por nós ganham rosto, né? Universos inteiros vão sendo construídos, né? Histórias vão ganhando um alcance maior. Agora, você imagine o que é você ver uma história que você cresceu ouvindo em sua casa, inspirar uma produção dessas, né? Mas, mais do que isso, assim, poder ganhar um alcance inimaginável a partir do olhar de milhares de pessoas que vão ter acesso a esse filme. Então, eu acho que esse filme é, na verdade, na prática, mais um passo na luta que se faz por memória, verdade e justiça. Uma luta que a minha família faz desde sempre por memória, verdade e justiça também. E essa luta foi iniciada pelo meu próprio pai, logo que ele saiu da prisão, na busca pelos corpos dos companheiros mortos desaparecidos, na luta que ele fez pela anistia, na luta pelas diretas, na luta contra a continuidade das violências de Estado, na luta contra a continuidade da tortura nos presídios, né? Uma luta que ele não fez só, agradeço aqui, Rodrigo, a lembrança, o gesto de referência à minha mãe, né? Porque essa luta ele nunca fez só, mas ele fez com a companheira dele, Fátima Sá, a minha mãe, e que uma luta que ganhou também os filhos, né? Eu e o meu irmão, também jornalista, Gilson Sá, que participa desse filme comigo, né? Lógico, a construção, na verdade, desse documentário, gente, são de pessoas que não têm experiência em produção de documentário, mas que têm muita vontade de contar a história, né? Então, meu irmão é corroteirista nesse filme, todo mundo filmou, todo mundo deu depoimento, todo mundo participou desse processo de escrita também do roteiro, de certa forma, mas muito fortemente eu, meu irmão, também contamos com a ajuda de um jornalista amigo, Rafael Duarte, né? Mas é uma luta que hoje é feita também com muita coragem, com muita determinação, pela neta mais velha de Glênia, minha filha, Ana Beatriz, que já ganha também questionamento da neta mais nova, filha do Gilson, minha sobrinha Manuela, que tem apenas 4 anos de idade. E, para mim, assim, trazer o debate sobre a guerrilha do Araguaia, sobre os horrores da ditadura, é tratar, Rodrigo, do futuro do país. É mostrar à sociedade a importância de se reinterpretar a lei de anistia de 79 para que a gente não continue a conviver com uma impunidade que tem levado à repetição aqui no Brasil. A gente precisa punir os agentes
de Estado que cometeram crimes de lesa humanidade, porque esses crimes, Rodrigo, eles são imprescritíveis. A gente precisa contar a inteira verdade sobre os horrores da mais sangrenta ditadura brasileira e discutir, gente, o que é que resta dela até os dias de hoje. E o cinema é um instrumento muito potente, né, para trazer à tona essa discussão. Então, esse filme, o documentário que a gente lançou, né, aqui no Rio Grande do Norte, lançamos em alguns outros estados, como foi o caso do Rio de Janeiro, lá em Maricá, né, que você teve a oportunidade de participar, que a gente está fazendo ainda o lançamento, já fechando com o Ceará, com a Paraíba também. Enfim, é uma forma, a gente vai trazendo, gente, temas que são difíceis, que são pesados, mas que precisam ser tratados, que precisam ser enfrentados pela sociedade. Então, esse encontro marcado por Painho, com um prisioneiro comum, né, já motivou também uma matéria no Correio Brasiliense. A jornalista de Brasília falou com Mainha, pediu autorização para tentar o encontro, mas ninguém apareceu com a Bíblia na mão, e o destino, diferente do combinado, a gente vai ver no cinema, para quem não teve a oportunidade ainda de assistir ao filme. Fica o convite, Rodrigo, mas o convite para a gente assistir e refletir um pouco mais também, né, sobre nossa vida, nossa luta, e nessa reflexão a gente criar forças para também lutar, né, por um outro modelo de sociedade, um modelo menos excludente, e fazer a reflexão sobre esse passado e a relação desse passado com o presente. Bom, sensacional, Jana, legal mesmo, tá? Olha, eu adorei essa nossa conversa, esse primeiro Papo 68, e é lamentável só que aqui em Natal, né, que é o estado potiguar, do único guerrilheiro do Araguaia, no lançamento do filme tenha tido problemas técnicos por parte do cinema. Acho que as pessoas que estavam lá para assistir ficaram muito frustradas. Isso não poderia ter acontecido. Mas está aí, né, vou repetir, vai estar na descrição do vídeo, as principais capitais aí vai estar passando. É muito importante que vá assistir, realmente faça essa reflexão mesmo, para que a gente continue levando essa luta de rememorização para que nunca mais aconteça. Sei lá, Cecília, eu adorei esse bate-papo, adorei essa conversa, Jana, obrigado mesmo. Queria ver o que você achou desse primeiro Papo 68. Eu adorei, e espero que todo mundo vá adorar também, e espero que todo mundo deixe seu comentário, assista o filme e comente aqui, faça perguntas, volte, porque a gente volta e volta a conversar de novo, não tem problema nenhum. Jana, muito obrigada. Papo 68, Geração 68, agradece muito você, tá? Boa noite a todos, boa tarde, bom dia.